Oi, então nessa aula a gente vai começar aqui a levantar as paredes, fazer os vãos de porta, de janela e finalizar aqui com a parte do forro, tá? Já vamos inserir também a janela, né? O bloquinho de janela e bloquinho de porta, para ficar tudo ok. Essa primeira etapa da estrutura, tá? Do nosso projeto. Então é assim que eu inicio. Eu vou só abrir aqui com você. Deixa eu só me movimentar aqui para cima. A abinha aqui das nossas etiquetas, tá? Etiquetas, layers, camadas, como você quiser chamar, tá? Dependendo da versão do seu sketch, pode ser outro nome, mas é aqui nessa parte, tá? São os layers, né? Se você tá acostumado com AutoCAD, vai ser mais simples de entender. Então, aqui eu coloco as categorias. Então, por exemplo, alvenaria, tudo que é alvenaria que eu criar, assim que eu criar um grupo, ele precisa estar dentro desse layer de alvenaria. Depois que eu começar a criar, por exemplo, forro, então a parte do meu forro vai ser um grupo separado da parede e ele vai estar, né, inserido nesse layer do forro. E assim por diante, tá? Adornos, marcenaria, marmoraria, né, quando se trata de bancadas de pedra, móveis soltos, que são aquelas mobílias, né, por exemplo, cadeira, uma cômoda, um sofá, por exemplo, tá? Então, entra nesse layer de móveis soltos. Então, a gente vai iniciar aqui pela alvenaria. Então, eu vou dar um tique bem aqui, ó, nesse espaço vazio. Do lado de pré-determinado, você vai dar um clique, tá? Isso quer dizer, ó, se você olhar aqui para essa parte de etiquetas que fica aqui nas ferramentas maiores, você vai ver que já mudou o nome aqui, tá? Tava em forro, né? Tava aqui no lapisinho em forro. Então, eu já mudei para alvenaria, porque a partir de agora, tudo que eu criar vai ir para alvenaria. Combinado? Então, vamos lá. Vou vir aqui com a minha ferramenta de retângulo e a gente vai começar a modelar, tá? Opa. Iniciar modelando aqui as paredes, ó. Você pode ver as medidas, tá? A base principal que você tem é o quê? É a largura, né? Ó, que é 15 centímetros. Então, você vai até 15 centímetros, porque a gente não tem tanta precisão, né? Por ser um desenho, JPEG, enfim. E aqui você pode selecionar e dar uma esticadinha para ele vir até o final, tá? Com a ferramenta de escala, pegando sempre no eixo no meio, tá? Bom, a partir de agora eu vou vir aqui, ó, nessa ponta e vou até aqui, tá? Ó, concluindo, tá 15 centímetros aqui, ó, na parte de dimensão, se você dar uma olhadinha, tá tudo certo, então vamos continuar. Aqui, fazer esse outro detalhe e avançar aqui, tá? Aqui, se você quiser fazer separado, se você quiser fazer de uma vez e só depois colocar as medidas da janela, não tem problema. Eu vou fazer separado para a gente ter essa base aqui, tá? Como a gente está conseguindo visualizar que aqui é uma janela, aqui é a abertura da porta, a gente deixa para um espaço vazio, tá certo? Vai ficar mais simples assim, vocês vão ver. Então, vou continuar aqui, seguindo esse mesmo alinhamento, tá? Se você quiser vir com a trena, ó, e fazer uma linha, para que você tenha como base, ou até com lápis mesmo, não tem problema. Continuar aqui, chegando aqui aos 15 centímetros, ó. Chegou aos 15, vou fechar. E a gente fecha aqui também, ó. Pegar dessa ponta até essa, melhor. Tá? Tudo que ficar um pouquinho fora, depois a gente ajusta, se for o caso. Bom, agora o que que você pode fazer? Sabe essas linhazinhas que fica, né, no encontro de um com o outro? Para que a gente consiga levantar essas paredes de uma vez, você pode vir aqui com a ferramenta de borracha, tá? Ó, ferramenta borracha. Ela apaga as linhas de forma muito fácil, tá? Muito simples. Ao invés da gente ter que ficar aqui apagando individualmente cada linhazinha do nosso projeto, tá? Então, vou vir aqui, ó, com a ferramenta de borracha. Vou dar um clique aqui, ela apaga já, ó, de forma bem simples, tá vendo? Prontinho. Então, eu gosto de colocar sempre a altura, né, das paredes aqui dessa parte de alvenaria, sempre maior do que de fato vai ser o tamanho dessa parede real, já com forro. Por quê? Depois, quando a gente criar o forro, que é daqui a pouquinho, a gente vai fazer o rebaixo, tá? Então, fica mais simples de fazer esse rebaixo. Então, você pode fazer, por exemplo, se você sabe que a altura com forro
né, já com rebaixo ali do forro. Vai ficar em 2,60, faz então as paredes com 2,70, com 2,80, entendeu? Que é o nosso caso. Então, eu vou fazer aqui com 2,80. Olha só como já levanta quase todas as paredes, né? Só essa que tá fora, mas de forma bem simples, ó. Vem aqui com o push-pull, tá bom? Essa ferramenta, ó. Eu sou muito acostumada com atalhos no teclado. Então, às vezes, você está vendo eu já usando uma outra ferramenta, mas é por conta dos atalhos. Eu tenho uma aula específica te ensinando como criar atalhos, então não perca. Se você perdeu essa aula, pulou para cá, volta e vai lá na aula de atalhos, porque é fundamental para a sua produtividade, tá? Ó, você vê que só perca de tempo de eu ficar procurando por aqui os ícones para clicar, já perdeu alguns segundos aí. E isso é muito de forma geral, é um bom tempo que a gente perde, tá? Então, vou vir aqui, ó, com o push-pull, puxar para cima e vou digitar 2,80, tá? Mas depois, com forro, a gente vai fazer o rebaixo. Vou dar um Enter. Aqui você não precisa clicar e digitar o mesmo valor, é só você dar 2 cliques, tá? Ó. Por quê? O push-pull, e assim como algumas outras ferramentas, ela já vai pegar a última medida que você usou. E quando você der 2 cliques, ele já vai automático fazer na medida correta, tá? Então, isso ganha bastante tempo. Show, Nath. Vamos continuar, fechar esses vãos agora, né? A gente sabe que a medida de uma porta é 2,10, né? A medida padrão. Então, vou vir aqui, ó, com a ferramenta escala, de escala, e vou digitar 2,10. Aqui eu vou traçar uma linha, tá? Para a gente poder fazer, ó, isso daqui, ó. E fechar o vão da nossa porta. Aqui você pode deletar essas linhas, tá? Para não ficar aparente aí no seu modelo. Bom, aqui, esse mesmo 2,10, geralmente, janelas, né? Geralmente, não que acontece sempre. Mas elas são alinhadas, né? A altura da janela com a altura da porta. Então, a gente já pode pegar como base essa medida de 2,10, tá? Aqui, no caso, eu vou ter que fazer de novo, porque tá fora, ó. Então, a gente pega como base 2,10, que é a altura final da nossa janela. E aqui, eu vou colocar também um peitoril padrão, né? Geralmente ali 1 metro, 1,5. Vamos fazer 1,5, tá? E agora a gente vai traçar 2 linhas, certo? Ó, uma aqui e essa daqui. Dá um clique, seleciona a face que você deseja, push pull, tá? E fecha aqui, ó. A gente tá fechando o vão da nossa janela. E aqui você também pode vir manualmente, tá? Excluir ou usar também a ferramenta borracha de forma bem mais prática. Para você tirar essas linhas guia, sabe, que a gente usa, é só você vir, se você ainda não criou um atalho para isso, é só você vir aqui em editar e excluir guias. Tá vendo que tem a letra E aqui para mim? Porque eu já criei o atalho que é a letra E. Então, eu clico a letra E, ele já exclui automático, eu não preciso fazer esse processo, tá? Então, é só você vir aqui, excluir guias. Fechou? Olha só, você já pode selecionar essa estrutura toda e criar um grupo. Botão direito, criar grupo. Ele está dentro do layer de alvenaria. Você pode trocar a alvenaria por parede, se você quiser, tá? Não tem problema. Então, aqui está criado a nossa alvenaria. Eu já quero salvar esse modelo, tá? Por mais que a gente quase não fez nada, já vamos deixar salvo, tá bom? Esse modelo aqui, ó. Então, deixa eu vir aqui. Home Office, tá? Nosso home office conecta render. Opa. Ó. Sempre esqueço se é 2 Fs ou é 2 Cs, hein? Vamos 2 Fs? Se tiver errado, vocês relevem, tá? Bom, é isso. Agora a gente pode partir aqui, ó, para a parte de piso. Vem com o lapisinho aqui em piso, porque a gente vai criar aqui o nosso piso, que tá bem fácil, né? Claro, é só um cômodo, é muito fácil, mas você vai repetir isso. Se fosse, né, por exemplo, o apartamento completo, Nath, você vai fazer quadrado por quadrado, né? Aqui, ó, fechou aqui um piso, fechou aqui outro piso, e depois você vai só tirando essas linhas, ó, de encontro, entendeu? Simples assim, tá? E aqui, ó, já vamos fazer também esse trecho aqui da porta, que vai ser o mesmo piso, excluir aqui para juntar. Botão direito, a gente nunca pode deixar as nossas faces com essa coloração meio azulada, né? Esse azulzinho.
entendeu? Porque isso aqui é como se fosse uma face invertida. É como se fosse, não, é uma face invertida. No 3D, pode ser que não dê tanto problema, tá? Só na modelagem. Mas se você tiver ali dentro, tá? Dentro do Conecta Render do curso completo, a gente vai finalizar esse home office fazendo a renderização. E isso aqui poderia prejudicar muito, tá? Na hora do render. Ele entender a leitura do material aplicado. Então, venho com o botão direito aqui e venho em inverter faces. Pronto. 2 cliques, seleciona toda essa face e vamos criar um grupo, que é o nosso piso. Fechou? Show. Agora, vamos lá para o forro, para a gente fechar essa primeira etapa. Ó. A gente ainda vai inserir, tá? Finalizar inserindo os bloquinhos de janela e porta. Vamos traçar aqui, ó, um quadrado, tá? Mesma coisa que o piso, né? Só muda que ele não avança, né, aqui na parte da porta. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar, e aqui é um forro, então o forro tem aquela parte da tabica, tá? Tudo isso, como eu falei, é o treino, o seu olhar aqui, ó, em referências reais, tá vendo, ó? Que o meu forro teto, né, ele não é chapadão encostado aqui na minha parede, tá vendo que tem um leve recuo, né? Que seria o quê? A tabica, tá entendendo? Ó, esse vão é a tabica. Isso que precisa ser representado na sua modelagem, porque mais uma vez eu quero lembrar, se você deseja alcançar o render realista, né? Se você também já renderiza ou quer começar a aprender, eu já preciso te ensinar um princípio muito importante, que se você deseja alcançar o render realista, a sua modelagem, ela precisa ser a base de tudo, ela precisa estar muito bem feita. O que torna o render realista é a modelagem bem feita. Começa na modelagem. Não é você super conseguir fazer uma configuração super alta lá no V-Ray que você vai atingir o realismo. É aqui, é você fazendo como acontece na realidade, começando pela modelagem, texturização, bons bloquinhos, entendeu? Então, é isso, tá? É isso que a gente vai fazer, ó, esse vãozinho da tabica. Para isso, ó, eu vou vir aqui, vou selecionar essa face, tá? Você vai vir aqui com equidistância aqui do lado do push-pull, tá? É o F do teclado também, ó. E você vai trazer para dentro, tá? Para dentro. E eu vou colocar aqui 3 centímetros, tá bom? 3 ou 2 centímetros, geralmente é o que eu uso. E aqui dentro, ó, aqui dentro, lembra que eu deixei com 2,80, mas eu quero rebaixo de 20, né, centímetros no caso, que seria para dar ali 2,60 o meu pé direito. Então, vou vir aqui, selecionar só essa face e trazer esse rebaixo aqui de 20 centímetros, 0,20. Pronto, tá? Tá vendo que a face está invertida aqui dentro? Então, a gente vai selecionar tudo, botão direito, inverter faces. Ó, fica tudo branquinho, tá? Tá vendo o vãozinho aqui, ó? É exatamente isso, como acontece na realidade. Fechou? Então, aqui tá feito o nosso forro, tá tudo selecionado, vou criar um grupo. E show! Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho um layer criado para portas e janelas, tá? Se não tiver, a gente cria agora. Portas e janelas. Às vezes eu coloco esquadrias, tá? Como você preferir. E a gente vai dar um clique aqui. E agora eu quero ocultar esse forro, tá? Porque eu quero mexer na minha modelagem aqui dentro. O forro vai vir só no final, quando a gente for criar cenas, começar a renderizar. Então, ó, você tira esse olhinho do forro, tá? Eu acho que essa parte também ficou no forro. Então, eu vou, ó, selecionar a nossa planta, se bem que a gente não vai muito usá-la, né? Mas eu vou ainda manter ela aqui, só que eu vou inserir ela em outro layer, tá? Para ele não ocultar junto com o forro. Então, para você fazer isso, né? Às vezes alguma coisa você acabou ficando fora do layer correto, é só você selecionar o grupo desse objeto e vir aqui, ó, tá? Nas etiquetas por aqui, e você pode colocar, por exemplo, eu vou pôr aqui, deixa eu ver. Vamos criar, né? Vamos criar um layer. Eu vou pôr o layer layout, tá? Layout. Fazer certinho, né? Para não ter problema. Pronto. E aqui eu venho e coloco no layer layout.
Fechou? Agora sim, se eu vir aqui e tirar o olhinho do forro, ele vai ocultar somente o forro. Perfeito? Então, agora, a gente vai colocar aqui a nossa janela. Vou vir aqui em importar, tá? Arquivo, importar. Na pastinha eu já separei, tá? Por blocos aqui. Blocos essenciais, que são os primeiros que a gente vai fazer, geralmente aqueles que a gente vai usar para construir, tá? O nosso projeto. Então, por exemplo, móveis soltos, né? Aqueles mais importantes. E um outro só para decoração, que vai vir no fim de tudo. Então, vou vir aqui em essenciais. Você pode trocar essa visualização para ícones grandes, que aí você consegue ver tudo perfeitamente. A gente vai inserir essa janela, porém, a gente vai fazer uma modificação nessa janela, tá? Eu não quero, ela não precisa ter essa veneziana, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai vir com a escala, tá? Mesmo. Até onde não distorça muito, ó. Até aqui a metade. E o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou deixar esse plugin também aqui. No curso completo eu ensino plugin por plugin, tá? Mas é esse daqui, ó, o Freedom Scale. O que que ele faz? Ele não distorce, né? Se eu vir aqui, por exemplo, e vim com a ferramenta de escala, olha só o que que ele tá fazendo. Ele tá esticando, sabe, o meu bloquinho. Isso aqui não vai ficar legal. Então, vou selecionar essa moldura principal, ó, tá? Vou vir com essa ferramenta exatamente a do meio, tá? Que é a setinha verde e azul. E vou vir aqui e avançar, ó. Ele é como se fosse a escala, mas ele não distorce, tá? Perfeito. Basicamente é só isso, eu vou excluir essa veneziana. Por quê? Porque o que eu vou usar é somente essa daqui, tá? Essa de vidro, né? Essa folha de vidro. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer uma cópia, tá? Pra cá. Só que eu preciso deixar um vão. Se eu deixar grudado assim, no render não vai ficar legal, porque o Vray não entende linhas. Eu preciso dar um espaçamento leve, tá? Aqui já deu um espaçamento bem bacana, ó. Então, tá ok, é isso mesmo. Para você seguir esse mesmo espaçamento, você pode ficar com a sua folha aqui da janela selecionada e dar um clique aqui com o Ctrl, ó, tá? E vir até aqui, ó. Quando você faz isso, ele já vem com afastamento, né, que você decidiu ali. E por fim, eu vou trazer a próxima folha aqui dessa janela, tá? Seguindo a mesma coisa, mas ela ficou entrando um pouquinho. Nesse caso, a gente pode vir com a ferramenta de escala mesmo, tá? Porque não é um espaçamento tão grande, então ele não vai distorcer ao ponto de ficar tão na cara que tá uma coisa esquisita, né? Muito distorcida. Fechou? Olha só. Se você quiser, você também pode inverter isso, tá? Por exemplo, você pode inverter de forma muito simples, ó. Vindo com o botão direito, virar, e você vai ver qual o eixo que está caminhando aqui, ó, a sua modelagem. Eixo vermelho. Eu quero fazer tipo um espelhamento, entendeu? Então, vou vir e virar vermelho do componente. Olha só, ele ficaria assim, tá? Ó, com essa parte aqui para dentro. O que é o mais correto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou só trazer essa janela, essas folhas, aqui mais para o meio, ó. Opa, eixo vermelho. Aqui. E vou também virar, tá? Eixo vermelho também, ó. Acho que ele tá no eixo verde. Pronto. Se não for o vermelho, vai ser o verde, tá? É um dos dois. Perfeito. Então, tá pronto aqui a nossa janela, né? A gente pega sempre como base um bloquinho, ou se você quiser modelar do zero, também sem problemas, tá? E aqui a nossa porta. Essa porta me parece que tá muito grande, tá? Ó, tá bem grande essa porta. Pode ser que seja uma porta de correr, né? No modelo real. Mas eu vou fazer uma porta normal, tá? De 90 centímetros aqui. Então, ó, 0,90. Vou fechar um pouquinho mais, ó, tá? Sempre uso a trena, tá? Para me referenciar em tudo que eu fizer. Vou vir agora em importar e a gente vai importar essa porta. Essa porta é um pouquinho diferente, tá? Ela tem uma moldura, enfim, ela é um pouquinho mais trabalhada aqui, uma moldura mais reta.
Ó, a gente vai deixar um trechinho para fora, como acontece, né? Cerca de, ó, bem pouquinho mesmo, tá? E aqui a gente pode trazer para cá. Se caso, né, distorcer muito o puxador, você pode selecionar só o puxador aqui, vir, tá, com a ferramenta escala, sempre o eixo do meio e trazer, voltar ela um pouquinho para trás, ó, a medida, tá? De forma que não fique distorcido. Combinado? Então é isso, aqui tá feito a nossa parte estrutural, né, dessa nossa modelagem, janela, porta, forro. Na próxima aula a gente vai entrar na parte de modelagem da marcenaria, tá? Tendo como referência aí a nossa imagem real, nossa foto real, para a gente ter essa base. A gente se vê na próxima aula.